Bom dia, bem-vindos ao primeiro episódio da Sêneca falando sobre literatura para o Enem. A gente vai cobrir definições de literatura, coisas importantes sobre texto e também todas as vanguardas europeias de todos os movimentos literários no Brasil e no mundo que você precisa saber para a sua prova. Então, hoje a gente vai começar com a introdução à literatura, o que é a literatura, características importantes. E aí, mais para frente, nos outros episódios, a gente vai falar sobre os movimentos, os autores e os livros mais importantes. Então, vamos lá. Literatura é uma das formas de se expressar por meio das artes. A conceituação de literatura vem ocorrendo desde quando a filosofia surgiu, e há vários debates para aprimorar a definição. Literatura é arte, assim como a arte de fazer música e de pintar. Ela é uma expressão artística que vem sendo criada há milênios e transformada com o tempo. A literatura se caracteriza pela liberdade de conteúdo e formas. Sendo uma expressão artística, ela tem ligação com a sociedade, suas tensões e conquistas, que é uma coisa bem interessante da literatura. Está sempre relacionada com política, com história, o que está acontecendo no mundo, os eventos da sociedade naquele período. A literatura e a história estão totalmente relacionadas. Inclusive, períodos históricos contam com seus próprios caminhos literários. Assim, usa-se o conceito de literatura histórica com as épocas que são divulgadas nas escolas. Alguns dos movimentos que ocorreram no Brasil foram arcadismo, barroco, romantismo, simbolismo, realismo, naturalismo, pré-modernismo, modernismo e parnasianismo. Não se preocupe, a gente vai cobrir cada um desses nos próximos episódios, então vocês vão entender todos exatamente o que foi cada um deles, as principais características e autores de cada um deles. Então, vamos continuar. O conceito de literatura, para recapitular, ele ainda está em revisão, porque ele é uma forma artística e não tem um conceito próprio. Mas o importante é saber que está sempre relacionado com o momento histórico daquela sociedade. Então, falando um pouquinho sobre palavras, que são, obviamente, a base da literatura. Então, a palavra plurissignificativa. Ou seja, palavras têm vários significados, podem ter significados múltiplos. Pluri é plural, que significa mais de um, significativo, significado. Ou seja, a palavra plurissignificativa guarda muitos significados. Elas são comuns nas obras literárias, uma vez que estão no contexto artístico, e assim exigem que sejam interpretadas. Então, quando você está lendo um livro, algumas palavras têm mais de uma conotação, mais de um significado. O que é conotação e denotação, que eu acabei de falar? Os conteúdos plurissignificativos são classificados conforme a denotação e a conotação. Conotação são questões subjetivas. A literatura faz uso da linguagem conotativa, que são comuns nas figuras de linguagem. Por exemplo, minha namorada é uma gata. Obviamente, você não está namorando com um animal, gato. É só uma figura de linguagem, é uma expressão. Então, o sentido de gata é um sentido conotativo, porque não é o sentido exato da palavra, que seria o animal. Além disso, meu pai ama manga. Ou eu gosto de camiseta de manga longa. Também são duas formas de você ter a mesma palavra manga com sentidos diferentes. Denotação é quando o sentido é direto, objetivo e não subjetivo, com a necessidade de interpretação. É comum a textos que são informativos, uma vez que não apresentam figuras de linguagem semânticas. Então, vamos lá para recapitular. Qual o sentido da frase minha namorada é uma gata? É um sentido conotativo, denotativo, informativo ou objetivo. É um sentido conotativo porque você precisa interpretar aquela palavra e não seguir diretamente o seu significado do dicionário. É assim que eu me lembrava, denotativo de dicionário, então o significado original da palavra. E a linguagem denotativa, então, é aquela de sentido direto e formal. Vamos falar sobre intertextualidade agora. Intertextualidade é a interação entre textos. Alguma conceituação, ou seja, alguma conceituação leva a outra, que então produz um novo texto. Por exemplo, nos sites da internet existem diversas explicações que levam a outros tópicos de textos, você vai clicando de um para o outro. Na Wikipédia, por exemplo, que vocês todos já usaram, uma explicação pode levar a diversas outras pesquisas relacionadas ao tópico central. Isso é um exemplo de intertextualidade, porque vários textos estão se comunicando um com o outro.
Além disso, pode acontecer o diálogo entre os textos, presença de paródias, paráfrases e citações. Por exemplo, segundo Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Se eu escrever isso num outro texto, eu estou tendo intertextualidade, porque eu estou citando um texto no meu texto. Então, é um exemplo de citação. Como um exemplo de paráfrase. Sentir que o amor é uma chama que não queima e, portanto, não se pode sentir. E um exemplo de paródia. A raiva é o fogaréu que pulamos, sentimos e colocamos lenha. Então, você pode usar essa mesma frase do Camões como citação direta, como paráfrase ou como paródia. Certo? Então, vamos passar para o próximo tópico, lembrando da diferença entre conotação e a denotação. No site da Sêneca, você tem também perguntas do Enem, que a gente pegou dos Enems passados e colocou aqui para você testar, para você se testar. Eu não vou ler ela inteira, porque tem que ler o texto inteiro, não faria sentido eu ler algo para vocês, mas vão no nosso site, tá o link aí no perfil, no nosso perfil, no nosso podcast, e você pode realmente usar o site da Sêneca para não só aprender as informações, mas também para testar os seus conhecimentos com questões de verdade do Enem tiradas das provas passadas. Certo? Então, para a gente terminar, lembrando da diferença em conotação e denotação. Conotação são o sentido subjetivo da palavra e denotação é o sentido oficial da palavra, que não está aberta à subjetividade. E é isso. Muito obrigada por ter ouvido o nosso primeiro podcast. A gente vai tentar fazer 2 por semana. Então, de cada matéria, 2 de biologia, 2 de história, 2 de literatura, e vamos começar com gramática também. E o próximo curso da Sêneca a ser lançado vai ser física, então fiquem de olho.